Bom dia novamente a todos. É um prazer estar aqui novamente para continuar essa série de entrevistas com os cientistas de São Carlos. Eu tenho o grande prazer e a honra de receber aqui hoje o Dr. Jorge Wisch, que é professor da Universidade Federal de São Carlos, um grande especialista em estatística que tem feito trabalhos muito importantes do ponto de vista de diferentes aspectos estatísticos, especialmente relacionados com dados populacionais. E, portanto, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença do professor Jorge e dizer que nós estamos aqui numa conversa sobre esses aspectos de ciência, tecnologia e educação. E, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir para o professor Jorge fazer um pouco uma síntese da sua carreira acadêmica e da sua vida profissional, para depois discutirmos alguns aspectos de como é que ele vê a ciência, qual é a visão que ele tem da ciência e como que a ciência pode ser usada para a transformação social. Muito obrigado pela presença, professor. Obrigado, Tundizi. Acho que é uma honra para mim estar nesse programa que está se iniciando, né? Eu sou a segunda pessoa a ser entrevistada, e isso aí para mim é um grande prazer, é uma grande honra, né, de poder estar aqui conversando contigo, contando um pouquinho da minha história e podendo falar um pouquinho sobre aquilo que está dentro da minha cabeça, que inquieta, né, que faz com que todos nós que estamos aí ligados à ciência e à tecnologia, conhecimento, né, a gente precisa de alguma forma botar isso para fora, né, porque daqui a pouco a gente se vai desta, né, e tudo aquilo que a gente investiu na vida, tudo aquilo que a gente aprendeu, né, foram anos e anos e anos aí de investimento, né, em adquirir conhecimentos, e que de repente com a nossa partida, né, pouca coisa se aproveita, portanto, né, não é uma coisa material, né, é uma coisa que com a nossa partida certamente vai se perder. Por isso que eu tenho que lhe parabenizar por esse programa, né, para a gente poder falar um pouquinho sobre a nossa história. Acho que cada pesquisador que vai estar aqui falando, dando seu depoimento, pode fazer com que o seu conhecimento alcance outras pessoas, né, principalmente a sociedade que esteja nos assistindo, e com isso seja melhor aproveitado. Bom, falando um pouquinho da minha carreira, eu tenho uma carreira um pouquinho diferente dos meus colegas, né, porque eu nasci e morei, me criei em fazenda, mas não como proprietário, como trabalhando na fazenda, ou seja, a minha vida foi de filho de um lavrador, né, filho de um empregado de uma fazenda, e que com muito custo, né, meus pais eram pobres, a gente teve uma infância muito difícil, né, mas eu, né, pude continuar estudando escola pública, tive que parar para trabalhar, trabalhei na roça, trabalhei, né, no café, colhendo café, cuidando de roça, trabalhando, cortando cana com boia fria. Então a minha vida foi muito pautada, né, por esse tipo de aprendizado que é a vida que nos ensina. Depois eu trabalhei em empresa, trabalhei, né, isso antes de me formar. E depois de um certo tempo que eu consegui voltar a estudar, eu fiz toda aquela parte, né, de primário, depois vinha aí o ginásio, depois vinha, né, começou na época do colegial, e eu fiz só uma parte, fiz um exame de madureza para poder terminar o segundo grau, ter diploma e poder prestar um vestibular. Mas eu fiz tudo isso, morando na fazenda, né, e a gente viajava de ônibus, né, para fazer escola, para frequentar a escola na cidade. Então foi uma vida um pouquinho complicada, né, foi difícil, mas isso não me destruiu não. Por isso que eu acho que, né, o pessoal que está aí nos ouvindo, né, que está nos assistindo, é um alento saber que, né, essas dificuldades só fortalecem a gente. E aí, chão de fábrica. Esse eu acho que é o ponto central do processo, né? Exatamente. Muita gente que me pergunta quando eu faço palestra, você deve ter tido uma vida boa, uma vida, né, que você pôde estudar. Eu falo, bom, não foi bem assim não, né, mas isso aí só me deu mais forças para, né, para chegar onde eu cheguei.
E aí eu pude fazer, né, quando eu entrei no vestibular, fazendo vestibular, eu só pude fazer vestibular, né, no estado, né? E a única coisa que eu consegui passar na época foi matemática. Então eu sou formado pela IBILSE, lá de Rio, da Unesp, São José do Rio Preto, né? Depois fiz o mestrado, doutorado, né, em estatística na USP de São Paulo. E aí eu fui contratado pela Universidade Federal de São Carlos, estive lotado muito tempo, dando aula, né, aí mestrado, doutorado, orientando o programa de pós-graduação, particularmente na área de saúde e de humanas, né, na qual eu pude, né, vamos dizer assim, contribuir com a ciência, com o desenvolvimento da ciência, não especificamente na área né, de matemática ou estatística, mas particularmente na área de saúde, na área de psicologia, na área de medicina, né, que foi onde eu desenvolvi mais os meus conhecimentos, né, do ponto de vista acadêmico. Né. As minhas publicações foram nessa área, e razão pela qual, né, eu pude trabalhar com muita gente diversificada, não só com os meus pares, né, não só com o pessoal da estatística. Do ponto de vista da estatística, o que eu participei foi de projetos, né, de projetos, de uma infinidade de projetos, de áreas distintas, de áreas diferentes, né, quase todas as áreas do conhecimento científico. Eu pude atuar ajudando os pesquisadores, né, os meus colegas, aí, ajudando também os mestrandos e doutorandos, nos seus trabalhos de pesquisa. Essa é a razão do porquê eu tenho conhecimento bastante generalista, mas muito diversificado. Né? Eu trabalhei desde a parte de saúde, a parte de economia, a parte de engenharia, saúde, né? Psicologia, né? Medicina, ou seja, eu fui fazendo, eu fui atuando num leque muito grande de campo de conhecimento, atuando conhecimento de ponta, né? Geralmente com pesquisas acadêmicas, pesquisas científicas, né? Para desenvolvimento de novos conhecimentos nas respectivas áreas. Porque estatística, afinal, é uma ferramenta fundamental para todas essas ciências na qual você trabalhou, né? Todas elas precisam de desenvolvimentos baseados em dados fidedignos e análises estatísticas que vão dar a consolidação do processo, né? Então, é por isso que eu acho que a sua atuação em muitas áreas é extremamente importante. Agora, uma das pesquisas que mais me interessou no seu desenvolvimento científico e no seu trabalho foi justamente a estatística que você fez sobre a felicidade. Eu acho que você é praticamente o único pesquisador brasileiro que trabalha com essas estatísticas voltadas para identificar qual é a visão que as pessoas têm, que a população tem sobre felicidade. Isso é raro e é muito importante, né? Porque isso identifica o que a população quer, como é que a população pensa sobre felicidade, e dá uma indicação também para que políticas podem se desenvolver a fim de que a população preencha essas ambições sobre felicidade, né? Esses desejos sobre felicidade. Me fala um pouco sobre isso, porque essa é uma parte importante que eu vejo do seu trabalho. Tem certas coisas que acontecem com a gente, né? A gente não sabe explicar por quê, né? Mas eu em 2004, né, por um acaso, assim, desses acasos, né, que né, chegam até a gente, né, eu fui aí, vamos dizer assim, forçado até, né, a pensar numa pesquisa populacional, né, num outro projeto. Era um outro projeto para avaliar a questão da mente, da questão que o cidadão tem na cabeça em relação a produtos, né, em relação a serviços. E aí surgiu a oportunidade de fazer um trabalho diferente para chamar a atenção da população. E como eu já vinha trabalhando isso, né, para consumo próprio, né, eu sempre me interessei pelo ser humano, conhecer melhor o ser humano. E a felicidade é um tema, né, que desde imemoriais sempre o ser humano esteve em busca dele. Né? Então é uma questão básica, né, fundamental, essencial do ser humano, a busca da felicidade. Se ele vai ser feliz ou não é outra história, mas o que é aqui? Né? Como que é o ser humano em relação à sua felicidade? Então, por isso surgiu a oportunidade de a gente fazer a primeira pesquisa, né? Talvez a maior pesquisa até então sendo feita, né, aqui no Brasil, né, sobre a felicidade, e nós fizemos esse trabalho no estado de São Paulo.
Então, usando o meu conhecimento de estatística, né, construí uma amostra aleatória, né, de paulistas, né, no estado de São Paulo, né, envolvendo cerca de 74 municípios, selecionados aleatoriamente, e cerca de 6 mil pessoas sendo entrevistadas nas suas casas, onde a gente, né, entrevistava a pessoa perguntando qual era o grau de felicidade, que nota ela dava para a sua felicidade pessoal, né? Não importa qual o conceito de felicidade que ela utilizava, né? A gente queria saber ela, né, como que ela se autoavaliava e, né, também a gente perguntava o porquê. Por que ela era feliz ou infeliz? E esse trabalho propiciou o primeiro grande, né, para mim, né, no meu caso, foi um insight extremamente importante, porque, primeiro, foi o primeiro trabalho dessa envergadura, porque os trabalhos que havia antes eram trabalhos muito pequenos sobre felicidade. Eram 200 pessoas, né, no máximo, que as pessoas entrevistavam por telefone, às vezes, né, mas não entrevistar na porta da casa. E com isso nós tivemos um conhecimento sobre né, os fatores que afetam a felicidade das pessoas, que chamou muita atenção. E particularmente um dos que, né, o maior, né, fator associado à felicidade das pessoas eram famílias. Família. E a partir então desse chamamento dessa atenção, puxa vida, a família, que era uma coisa em desuso, uma coisa que estava caindo, saindo de moda, né? Que as pessoas achavam que não tinha importância, não, a grande maioria associava a felicidade à família. Isso aí foi um achado que né, divulgamos, né, essa divulgação foi a nível nacional, internacional até, porque o Globo Repórter ficou sabendo, me entrevistou, fizemos, né, demos uma entrevista, né, para o Globo Repórter, que foi retransmitida para o mundo inteiro, que eu tive retorno do mundo inteiro, né, a respeito desse programa, e que de fato foi a maior pesquisa individual feita com o cidadão na casa dele sobre felicidade. Tá? Então teve uma repercussão imensa e me fez ver o quanto que é importante, né, era esse trabalho. Por quê? Porque as próprias famílias que foram entrevistadas, né, revelaram para a gente que era a primeira empresa que estava fazendo uma pesquisa perguntando sobre a felicidade. E a pessoa foi obrigada a refletir sobre a sua felicidade e refletir por que ela era feliz ou não. Aquilo mexe com a pessoa. Então eu vi que, utilizando uma ferramenta minha de trabalho, né, uma ferramenta que eu, né, sou detentor dela, eu pude, né, chegar na mente da pessoa, né, cutucar lá dentro, fazê-la refletir sobre um aspecto que normalmente ela não faz. E principalmente tendo que avaliar qual é o fator importante, né, para aquela situação. Isso aí foi muito importante, né, que aí, a partir daí eu tive contato com o FIB lá do Butão, Felicidade Interna Bruta do Butão, né, para tentar entender como é que a felicidade ela pode servir como um guia para o desenvolvimento dela, da própria sociedade. Então é com isso que eu venho trabalhando, usando os meus conhecimentos da estatística, conhecimento do meu doutorado na área de humana, na área de ciência, né, de comportamento humano, para que a gente pudesse ter, né, alguma coisa aplicar, né, de aplicação da ciência na sociedade de forma direta. Isso é muito importante. Eu quero lembrar que nós vamos entrevistar uma gama de cientistas aqui e a nossa audiência vai ver que nós temos em São Carlos um conjunto de cientistas em todas as áreas. Isso é muito importante. E essa sua pesquisa é um guia extremamente importante. Nós temos, por exemplo, uma Secretaria das Famílias, Sim, que é importantíssima do ponto de vista exatamente de desenvolver políticas públicas para o apoio às famílias e, como você demonstrou, né, a coesão da família em qualquer ponto que ela esteja, em qualquer etapa da vida que essa família esteja, é importante para a felicidade das pessoas. Muito bem, professor Jorge, eu acho que essa é uma contribuição muito especial e muito importante para o país, e não é só para o país, não tem muitos pesquisadores no mundo que pesquisam quantitativamente e seriamente sobre felicidade, que é um ponto importante, né? Mas eu queria discutir um pouco qual é a sua visão da ciência do ponto de vista da transformação social.
Como é que a ciência pode ser usada para fazer a transformação social? Porque essa é uma das grandes preocupações que nós temos aqui mesmo em São Carlos. Nós temos um conjunto de cérebros aqui, que é uma usina de conhecimento, uma usina de produção de conhecimento e tecnologia. Como que eu passo isso para a população? Como é que eu faço a população compreender melhor esse processo e como é que eu posso melhorar a qualidade de vida da população a partir disso? Essa é uma questão extremamente importante, tu dizes, porque na minha leitura, né, passando pela ciência, vamos dizer, pelos rudimentos de como você adquire novos conhecimentos, desenvolve novos conhecimentos, então eu pude perceber que cada área da ciência, a ciência ela é segmentada, né? A ciência, ela, para poder entender a nossa realidade, o mundo, né, o universo, a matéria, tudo isso, e ela teve que decompor, ela teve que separar em partes para poder estudar. Então a ciência avançou, né, segundo esta ótica, em que você, para entender o todo, você não consegue. Então você precisa segmentar, você precisa se dividir em partes, estudar separadamente a parte para depois tentar juntar. Enquanto a gente estava, assim, numa fase do avanço científico no decorrer do tempo, então isso estava dando conta, né, de desenvolver novos conhecimentos, etc. Só que existem, né, nuances aí que precisam ser entendidas pela grande maioria, inclusive dos pesquisadores, né? Estou falando porque eu conheço pesquisadores. Que é o seguinte, nas ciências chamadas duras, aquelas ciências que lidam com a natureza, que é elemento da natureza, que é física, química, né, biologia, etc., mais na área de física, a ciência avançou muito rapidamente. Porque a matéria você consegue manipulá-la, você consegue colocá-la, né, no laboratório, testá-la e assim por diante. As ciências biológicas já foi um pouco mais difícil porque você lida com vida. Então, quando você lida com vida, você já tem que tomar mais cuidado, você não pode fazer aquilo que você quer, porque né, você tem que capturar animais, até hoje tá, né, a coisa está ainda é bastante discutível hoje com os comitês de éticas, nem pesquisa em bioética. Então, e o ser humano, as pesquisas, as áreas científicas que lidam com o ser humano, que nós temos N, né? Medicina, né? A medicina, a psicologia, né? A fisioterapia, a enfermagem, temos N áreas que estudam o ser humano. Só que estuda do jeito que é possível com o avanço que nós temos, né? Então ela avançou muito menos. E quando a gente entra na área social, né, ainda é pior. Porque o ser humano, né, ele é um todo, ele não é apenas o corpo, ele não é apenas né, a mente, ele é um todo. E quando você então entra na parte comportamental, na parte psíquica, na parte mental do ser humano, a coisa é muito diferente. E o ser humano, né, ele avançou pouco nessa área do conhecimento, né, nessa área de humanas particularmente, razão pela qual o social foi ficando um pouco de lado. Então nós tivemos um desenvolvimento fantástico aí nas áreas, né, mais duras, a ponto da gente estar aí hoje com o James Webb aí, né, vendo as fronteiras do universo conhecido, até ultrapassando o universo, né, com o avanço científico, mas na área ainda do comportamento humano nós estamos engatinhando. Nós estamos ainda sem conhecer o que a grande maioria da população pensa, o que ela é. Então eu vejo que com, né, esse crescimento, às vezes, né, muito desigual das ciências, é que fez com que a gente deixasse de lado o que era mais difícil. Eu, quando dou palestra para as engenharias, por exemplo, engenheiro, eu falo, gente, desenvolver, por que o desenvolvimento aí na tecnologia para as engenharias, para as indústrias, avançou muito, né? Por causa da facilidade que você tem. Você tem conhecimentos que permitem avançar. Nas áreas humanas, não. Então, nós precisamos agora, né, essa é a minha opinião, pegar a ciência e fazer com que os cientistas, de uma forma geral, eles comecem a olhar para o ser humano de uma forma mais íntegra, mais inteira, menos, né, parcialmente, porque esse conhecimento que serviu para trazer a humanidade até aqui já começa a patinar, já começa a não dar conta, porque a humanidade cresceu muito, nós temos hoje cerca de 8, mas já passamos de 8 bilhões de seres humanos no mundo, e essa grande massa de ser humano ainda, né, não entende o que a ciência faz. Então nós deixamos de cobrir esse campo, essa lacuna, né, de entender mais o ser humano,
para poder falar da ciência para ele numa linguagem mais simplificada que ele seja capaz de entender. Então ele não entende, ele deixa de lá. Então ele não valoriza a ciência, né? E a ciência não, né, tem dificuldade de lidar com o ser humano. Então essa falta de, né, ainda de um envolvimento maior dos próprios cientistas é que, né, precisa ser amplificado. Não tem dúvida nenhuma. Eu participei uma vez de uma reunião no México de 100 academias de ciências. E a percepção era exatamente essa: você produz ciência, produz conhecimento, mas a transformação desse conhecimento para que a sociedade possa adquirir esse conhecimento e possa viver melhor a partir desse conhecimento ainda era muito pouco desenvolvida. E, portanto, um dos aspectos que foi discutido nessa reunião, eram 100 academias de ciência de 100 países diferentes, era promover o desenvolvimento científico, o desenvolvimento tecnológico, mas ultrapassar essas barreiras e trabalhar para que a sociedade recebesse mais essa informação e para que ela ficasse mais consistente do ponto de vista da sua qualidade de vida, sua educação, pudessem receber essas influências desse conhecimento. Isso não é fácil. Não é. E mesmo numa cidade como São Carlos, com esse grupo grande de pesquisadores que nós temos, como eu já falei antes, isso aqui é uma usina de produção de conhecimento, nós precisamos avançar mais nesse sentido, passar para a sociedade esse processo. E nesse sentido nós estamos desenvolvendo já a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, sob o comando da doutora Paula Knopf, tem desenvolvido um projeto que se chama Ciência nos Bairros, que é para levar essa informação para diferentes bairros da cidade, para que a população possa ter essa visão de ciência, mas além disso nós temos que trabalhar a implantação de políticas públicas a partir do embasamento científico e tecnológico, que é uma meta importante de governo, inclusive de projeto de governo, né? Mas, e como é que o senhor vê, professor Jorge, a situação do mundo atual e o papel da ciência no mundo atual? O mundo atual está muito complicado, né? Eu vi uma estatística do ano passado, que só no ano passado houve 61 conflitos identificados no planeta, conflitos armados em quase todos os continentes. Como é que o senhor vê, e claro, nós temos problemas econômicos, problemas sociais, pandemias inclusive, né, a grande pandemia do Covid-19, mas outras ameaças. Como é que o senhor vê o papel da ciência no desenvolvimento do planeta e como é que nós vamos trabalhar essas ideias para poder melhorar o planeta? Da minha análise, né, eu sempre percebo o seguinte, que assim como numa prefeitura, tu dizes, né, na prefeitura você tem os operários da prefeitura, né, você tem os trabalhadores da prefeitura, você tem um secretário, você tem o prefeito, que são os cabeças, mas a grande maioria são de operários. Né? Sim. Eu vejo que a ciência também é assim, ou seja, você tem poucas cabeças brilhantes que estão pensando o mundo como um todo, e a grande maioria dos pesquisadores são operários da ciência. Sim. Esses operários da ciência, eles não têm a visão ampla, né, do que está acontecendo no mundo, para poder trabalhar visando esses problemas que nós estamos vivendo hoje, a questão do aquecimento global, sim, a questão da violência no planeta, né, tudo isso aí faz parte vamos dizer assim, talvez a gente precisa ter uma cúpula aí de cabeças brilhantes que pensem, né, com mais propriedade essas questões e que isso aí comece a vir de cima para baixo, né, trabalhando na cabeça dos operários da ciência que eu estou falando. Porque enquanto o sujeito está no seu laboratório, trabalhando, né, para desenvolver seu conhecimento específico ali, ele não está sabendo o que está acontecendo no mundo. Então, quando a gente fala, chega num pesquisador desse, brilhante, não importa, né, não estamos desmerecendo nada, só estou falando assim, é que ele está com uma visão, né, que ele aprendeu, que ele
desenvolve e está muito certo. Só que nós precisamos ter, assim como tem na prefeitura agora, né? Na atual prefeitura, tem o senhor, tem os conselheiros do prefeito para ajudar a repensar o município do ponto de vista um pouco mais amplo, né? Também na ciência nós precisamos ter isso aí, mas não pode ser alguém que se arvora no direito, eu tenho direito de fazer. Não, tem, né? A própria sociedade teria que reconhecer essas cabeças brilhantes para poder, né, dar um direcionamento. Gente, nós temos um problema sério, né? Quem está falando isso hoje geralmente não é aceito pelos outros. Não? Então essa intriga, né, e guerra de poderes entre, né, essas cabeças brilhantes que podiam estar se unindo, né, para poder fazer esse trabalho de orientação para essa grande massa de trabalhadores que eu falo, né, operários do conhecimento, que estão desenvolvendo conhecimento, para que eles pudessem se unir no esforço para dar né, esse atendimento que a gente vê, a gente enxerga. Eu estou lendo 3 trabalhos nesse sentido, de grandes pensadores que estão pensando como é que a humanidade está vivendo, o que nós estamos vivendo hoje. Então o pessoal já está falando em mutação, não é mais crise, nós estamos vendo uma mutação planetária. Essa mutação planetária, se não for devidamente entendida, né, nos seus fatores determinantes, no que é que está fazendo isso aí, não pode ser lidado somente com medidas paliativas, né, só com esse ou com aquela área. Senão você resolve uma coisa e descobre outra. Então se não houver, por parte das cabeças científicas, né, dos cientistas, se unir para realmente criar essa massa crítica pensante que cuida do planeta como um todo, da sociedade como um todo, é muito difícil, né? Porque cada um está fazendo o seu, apenas corrigindo apenas o seu pequeno incêndio. Senão a gente não vai apagar incêndio, né, total. Claro. Por isso que a ciência pode fazer isso, porque nós temos cabeças brilhantes, só que nós precisamos, né, unir esse conhecimento para fazer com que essa coisa possa acontecer. Tá certo, eu acho que o que a gente precisa é um novo clube de Roma. Lembra do clube de Roma? Que era um grupo de cientistas que pensavam o planeta como um todo. Nós precisamos ter um novo clube de Roma aqui para fazer uma avaliação estratégica, porque os projetos da ONU, das Nações Unidas, da Unesco, etc., são muito importantes e são embasados também cientificamente. Sim. Mas é um pouco burocrático. Sim. Nós precisamos de alguma coisa acima dessa burocracia para realmente pensar o processo. E em São Carlos nós estamos fazendo a mesma coisa, estamos procurando reunir a comunidade científica, os pensadores, para que os pensadores possam mostrar quais são os principais caminhos, que aí a política vai desenvolver. Sim. E essa é a ideia, você ter uma estratégia pensada científica e tecnologicamente na área de educação, e aí, evidentemente, a política vai alavancar esses processos a partir dessas ideias, né? Acho que é isso. Portanto, eu acho que estamos chegando no final dessa entrevista. Eu agradeço muito a participação do professor Jorge nesse projeto, nesse processo, né? E, sem dúvida nenhuma, foi uma informação extremamente importante para que nós possamos dar à nossa audiência, né? E, sem dúvida nenhuma, essas entrevistas vão mostrar a gama de pessoas, de lideranças que nós temos em São Carlos. Agradeço muito a sua participação e as suas ideias aqui expostas. Muito obrigado.